que é a relação da homeopatia com saúde mental. Tem alguma desvantagem ou alguma preocupação que a gente tem que falar para os médicos quando eles vão tratar pacientes com transtornos É o que a mentais? gente acabou falando. Eu acho que a maior desvantagem é que é uma área da medicina dos transtornos que não sei nem se é bom e também muitas vezes não é possível que o homeopata lide com o paciente sozinho, né? Eu não acho isso uma desvantagem, mas é uma característica, assim, no sentido assim, de que um paciente desse é legal você estar respaldado por outros médicos, por outros profissionais que te ajudem. Então a terapia eu acho que é essencial para todo mundo, nesses casos ainda mais. Então você trocar uma bola ali com o terapeuta, conversar, passar o caso, analisar, o próprio psiquiatra para avaliar, eventualmente outros profissionais, na criança tem mais fono, terapeuta ocupacional e tal. Talvez uma desvantagem porque você não consegue tocar o caso sozinho, né? Mas uma vantagem é que você se apoia de outros profissionais. E tem esse caso que a gente falou no sentido de que você tem que estar atento, né? Tem pacientes que não vão poder seguir só com a homeopatia e pode ser que na tua primeira avaliação ele possa, mas depois ele não possa mais. Então são pacientes que você tem que ficar muito mais atento, muito mais perto para você poder avaliar, né? São pacientes que no retorno ele é um espaço mais curto, talvez. Você não precisa necessariamente fazer um retorno presencial, mas você tem que estar em contato direto, né? Você tem que estar em contato mais frequente do que o normal. Mensagem, ou uma videochamada, ou o próprio retorno mesmo. Tem que estar mais. Isso é uma coisa que eu tendo a fazer. Falando dessa rede de apoio que você comentou que é importante acompanhar com psiquiatra, psicoterapeuta, terapeuta. É importante o médico ter essa rede já, você ter alguém para indicar de terapeuta também, não só contar que o paciente vai chegar e falar, eu já me trato com psiquiatra. É importante você ter esse contato também com psiquiatras. Você vai acabar nichando. É normal que o médico acabe atraindo ele, querendo ou não, um nicho de paciente específico. Isso é muito interessante até. Por exemplo, comparando eu com o pai. O pai atende muito mais idoso do que eu. Você vai lá no consultório, sou idoso. E no meu é criança. Vai bem mais criança do que vai idoso. E tem muitos médicos que também atraem, às vezes até por já serem psiquiatras. Por exemplo, tem muito psiquiatra que faz homeopatia. Em Curitiba tem grandes psiquiatras que são homeopatas também. Então acaba atraindo aquele nicho. Aí, nesse sentido, quanto mais você tem, é melhor que você tenha essa rede de troca. Que é aquela questão da troca com o profissional, né? De você ter uma intimidade diferente. Falar sobre o caso, conversar. Porque isso gera uma reciprocidade e um fluxo de indicações. Que eu acho que na prática, daí, pensando do ponto de vista mais de processos, assim, eu acho que pode ajudar o médico a até ter mais paciente e tal. E é importante sempre, né, a gente falar não só do caso de doenças mentais, mas de ter na homeopatia profissionais qualificados trabalhando com homeopatia, né? Principalmente, talvez, no caso de transtornos mentais que... Porque a homeopatia tem uma onda, né? Eu até já recebi perguntas sobre isso. Ah, mas o que não é só para médico e tal? É só para médico e tem alguns cursos, às vezes, que ensinam homeopatia para quem não é médico e tal. É difícil julgar, assim. Talvez a intenção da pessoa que faça um curso desse seja melhor. Ela quer ajudar o outro, isso tá certo. Sim. O problema, e no transtorno mental isso é ainda mais importante, é que parte do treinamento do médico é identificar coisas que um tratamento estritamente homeopático não dá para ele, né? Então, se chega um paciente ali com algum sinal de uma psicopatia mais grave e tal, e ele procura alguém que talvez não tenha passado pela formação do médico, esse paciente corre um sério risco, né? Se o paciente tem um sintoma físico indicativo de uma doença mais grave e aquele profissional, não por maldade, mas por não ter essa capacidade de identificar, começa a tratar e mascarar aquele sintoma, ele pode estar comendo bola de algo muito grave. Sim. Então, essa é uma advertência que a gente sempre dá para todas as doenças, mas que no transtorno mental acho que assume um papel ainda maior, né? Tem pacientes com risco imediato, assim, risco de vida iminente. Já tentou uma vez, já tentou 2 vezes, vai ter algum problema. E às vezes não é nem o próprio suicídio em si, mas às vezes até uma autoagressão, uma heteroagressão no sentido de machucar as pessoas ao seu redor, surtos psicóticos e tal. Então, cara, de maneira geral, não é aconselhável você usar homeopatia com quem não é médico. Em casos desse, então, nem se fala. Eu acho que causa uma certa dúvida, porque a homeopatia está dentro das como que chama? Das práticas integrativas e complementares aprovadas pelo MEC, que algumas, se você for fisioterapeuta, você pode, se você teve um curso técnico como terapeuta, você pode. Gera uma confusão em cima disso. No Brasil não tem essa autorização para prescrever homeopatia quem não for um prescritor de outros remédios. Então, pode prescrever homeopatia quem pode prescrever antibiótico. Então, médico
veterinário e dentista, né? Então, esses são os profissionais aptos a prescrever também a homeopatia. E às vezes essa confusão das PICs, né? Elas geralmente gera... É bom porque dá mais acesso, dá visibilidade, ao mesmo tempo que gera esse tipo de confusão, coloca tudo no mesmo balaio, assim, e coisas que são totalmente diferentes, né? Você acha, dentro de toda a sua experiência, que pacientes com algum transtorno mental, eles são um desafio maior para o médico homeopata ou para o médico que está colocando em prática o método Kiron do que outros problemas que o paciente venha? Acho que não. Eu acho que eles são desafios iguais. Acho que não tem essa diferenciação. Talvez possa ser um desafio se tiver uma dificuldade maior de comunicação, uma psicopatia mais grave, um paciente autista, uma coisa assim que te dificulta o acesso. Como a gente não trata a doença e trata o indivíduo, o fato dele ter um transtorno por si só não é um fator que leva a mais dificuldade. E é uma grande vantagem do Kiron no sentido do algoritmo. Porque quando você pega um paciente, por exemplo, que tem uma dificuldade de comunicação, é o mesmo caso de uma criança muito pequena, de um bebê, ele não te passa aquela informação. Então, na homeopatia clássica, a gente tem que observar e interpretar aquilo. E tudo que gera interpretação... muda de pessoa para pessoa. Muda de pessoa para pessoa e influencia sobre o resultado final. Em muitos casos, a gente precisa da interpretação. Não tem como tirar isso da gente. Mas o Kiron, ele te dá, com o algoritmo, ele te dá uma visão sem interpretação. Essa é a maior vantagem. Porque você pega uma lista inicial de medicações baseado em algo que não foi baseado na interpretação e nem baseado no que o paciente te trouxe. Porque muitas vezes esse paciente não vai conseguir trazer nada. Se ele está num processo de surto, ou se ele está com uma dificuldade de comunicação, um transtorno mais grave, ele não consegue te trazer. Então, eu acho que esses são casos assim. Então, transtornos mentais graves, criancinha muito pequena. Quando há dificuldade de comunicação, o Kiron ganha ainda mais peso, fica ainda melhor. Vamos lembrar que o Kiron, ele é uma vertente, né, ou uma forma de, se você acessar a homeopatia, você que é médico homeopata, aprimorar em muito os teus resultados através de ferramentas que simplificam o processo que você já está acostumado, a ponto de possibilitar para o médico que nunca teve contato com isso, aprender do zero de uma forma muito mais rápida do que eu, do que você que está vendo aí que o homeopata aprendeu, né?